Agora a gente vai de volta até a redação da Zero Hora com o Maurício Saraiva, onde tem mais um entrevistado ao Senado. Maurício, contigo. Pois é, Cris, o senador Paulo Paim, que é candidato à reeleição ao Senado Federal, está conosco e a gente sempre vai fazer a referência, como fizemos com a candidata Abigail, com o candidato Germano Rigoto, agora o candidato Paulo Paim. Nossa entrevista dura 5 minutos a partir do momento que eu dirijo a pergunta ao candidato. E é o que eu vou fazer a partir de agora. Falava de futebol com ele, porque daqui a pouquinho nós vamos estar mostrando os compactos da dupla Grenal dos jogos de ontem. Perguntava se era gremista ou colorado e, para minha surpresa, candidato, nenhum nem outro. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Na verdade, eu joguei no juvenis do Flamengo. Qual era a posição? Centro-médio. Volante, que distribuía, tal. Defendia e distribuía. Abastecia lá o centroavante. E depois o Flamengo termina e nasceu o Caxias. Daí eu virei torcedor do Caxias e tenho um carinho enorme. E pode saber que não é coisa de político não, viu? Pelo Grêmio e pelo Inter. Ambos, quando disputam fora do nosso estado, eu acabo assistindo Brasília, torço, reúno os amigos para fazer aquela torcida organizada, tanto por um pelo outro. Mas o time de coração, de fato, é o Caxias. Senado Federal, qual é a principal missão, o principal foco que deve ter aquela casa a partir desta nova administração que começa em 2011? Maurício, como eu já sou senador, eu não posso só dizer vou fazer. Quer dizer que fiz, eu apresentei mais de 1000 projetos, sou autor do Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial e Social, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto do Motorista, sou autor da política de salário mínimo, que tirou o salário mínimo de $70 para em torno de $300. E hoje eu diria, dos projetos que eu apresentei, que foram mais de 1000, eu gostaria muito de aprovar, nesse ano que vem, o fim do fator previdenciário, que eu já aprovei ele no Senado, aprovei em todas as comissões da Câmara, está no plenário da Câmara para ser votado. Eu voltando lá com uma votação expressiva, que acredito que vou voltar, terei muito mais força para exigir aprovação e garantir que o fator termine, para garantir ao senhor e a senhora que está assistindo nesse momento o direito à aposentadoria integral, que o Executivo tem, o Legislativo tem e o Judiciário também tem. Só não tem o trabalhador do regime geral da Previdência, ou que seja aquele que ganha até R$3.500. E claro que quero continuar brigando para que o aposentado volte a receber o número de salários mínimos que ele recebia na época que ele se aposentou. Também já aprovei no Senado, está na Câmara. Então essa minha volta com força é que vai garantir que projetos como esses avancem. E gostaria muito de aprovar o Fundep. O que é o Fundep? É um fundo de investimento no ensino técnico profissionalizante. Eu, que fui um dos autores do seguro-desemprego que nós temos no país, foram 3 deputados na época que fundiram os projetos, 2 gaúchos, eu e Jorge Wecker e um de São Paulo. Ali nós criamos o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então eu deslocaria R$8 bilhões que tem no FAT. O FAT tem lá um superávit de mais ou menos 50 bi, de 8 bi para o ensino técnico profissionalizante. Com isso eu vou assegurar que todas as cidades do país tenham pelo menos uma escola técnica. Não é sonho, é a realidade. Isso quer também o presidente Lula, quer a Dilma, estão apoiando também o projeto do Fundep. O segundo é acabar com o voto secreto. Também uma emenda minha, uma PEC chamada PEC 50, onde eu moralizo aquela casa e fica transparente a atividade do homem público se ninguém mais puder votar secretamente. Só vou te dar um número para fechar. O ano passado foram apreciados 1.286 vetos. Nenhum foi derrubado, porque o voto é secreto, o cidadão diz uma coisa na rua e vota diferente lá. Fim do voto secreto também é uma das propostas que eu quero terminar lá no Congresso. Agora, essa questão previdenciária que é tão cara ao senhor desde o início da sua atividade, independente da cor do governo, da ideologia do governo, geralmente o argumento técnico-matemático é de que isso quebraria a Previdência. Aí vem o fim do fator previdenciário. Como é que não vai quebrar desta vez? Primeiro, nós temos 1 minuto e meio, só para lidar. Primeiro, eu apresentei a PEC 24. O que diz a PEC 24? Os recursos da Seguridade Social, onde está a saúde, assistência e previdência, não poderão mais ser destinados para outros fins. Eu retirando a DRU, por exemplo, que é determinados recursos da União, que retira 20% desta área, eu estou garantindo lá R$50 bilhões a mais. Com isso, eu estaria resolvendo e não teria problema nenhum. O fator previdenciário não dá mais que 10 bi, ainda sobra 40, que daria para investir mais em saúde e também em previdência. Do outro lado ainda, aprovei que 5% do fundo social do pré-sal tem que ficar para a previdência. Aí eu estaria gerando em torno de R$200 bilhões por ano para garantir, semelhante que tem hoje em outros países onde exploram petróleo e aportam recurso para a previdência. Enfim, eu tenho dito com a maior tranquilidade, a nossa previdência pública pode ser exemplo para o mundo, com alguns ajustes,
Já fizemos muito. Veja bem, o 7,72, que foi proposta minha, e o governo Lula pagou, alguns diziam que ia quebrar a Previdência. Não quebrou coisa nenhuma, foi pago 7,72. Quando eu disse que o salário mínimo poderia ser acima de $100, eu também queria quebrar a Previdência, porque tinha 18 milhões que recebem o salário mínimo. Hoje o salário mínimo é em torno de $300 e não teve problema nenhum com a Previdência, que continua com superávit. Enfim, a nossa Previdência é viável, não é deficitária. Quem muito alega que ela é deficitária é muito mais os grupos de previdência privada, que querem que as pessoas apostem na previdência privada. Eu aposto na previdência pública, ela tem tudo para dar certo. Candidato, obrigado pela presença, bom almoço, depois bom resto de domingo aí, boa democracia para todos nós. Tchau, tchau. Um abraço.